Temos lido as Escrituras Sagradas nessa noite. Gênesis, um texto bastante conhecido da Igreja do Senhor e um texto pouco pregado. Gênesis, no momento que Deus fala a Adão, não a Eva, porque Eva ainda não havia sido criada. Deus fala a Adão dizendo acerca daquilo que ele poderia comer e aquilo que ele não deveria comer na presença do Senhor. Nós vemos a palavra de Deus dizendo que Deus cria o universo em 6 dias. Eu não quero entrar aqui na questão da criação dos anjos, nem de quando eles foram criados, não, mas eu quero falar acerca daquilo que Gênesis nos revela. A Bíblia diz que o Senhor cria todas as coisas em 6 dias, cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança, traz todos os animais ao homem para que o homem nomeasse e como ele chamasse. A Bíblia diz que assim se chamaria. Isso é um privilégio, isso é uma honra dada de Deus ao homem. E por que não dizer que Deus muitas vezes faz coisas nas nossas vidas que Ele mesmo poderia fazer, mas Ele nos dá a oportunidade que através das nossas vidas seja manifesto o seu querer e a sua vontade. Basta você ver Deus usando um pregador. Deus poderia falar diretamente com você, mas nessa noite Ele quis usar alguém que já cantou, alguém que já falou nessa noite. Ele quer usar da minha vida que estou pregando essa palavra ao seu coração. A Bíblia Sagrada diz que criando o Senhor todas as coisas, que Adão nomeando tudo quanto Deus havia feito, diz que para Adão não havia adjuntora. O Senhor lhe faz uma mulher. A Bíblia diz que o Senhor já havia criado nesse espaço de tempo um jardim na região do Éden, na região da terra, numa certa região. Se você ler da Bíblia, se você estudar um pouco de geografia, você vai entender onde mais ou menos seria esse jardim. Sabemos que depois do dilúvio muita coisa se alterou, muita coisa não está possivelmente no mesmo lugar como Deus outrora criou. Alguma coisa pode ter sido modificada. Basta você conceber comigo que choveram não foi 40 minutos, foram 40 dias e 40 noites, e a Bíblia diz que era tanto água descendo como água das profundezas subindo. Mas antes de Deus enviar esse dilúvio, antes mesmo do homem pecar, antes mesmo da mulher ser criada, o Senhor se revelando a Adão, dando ordens a Adão de como ele deveria se portar diante de Deus, de como ele deveria agir na presença do Senhor, de como ele deveria fazer aquilo que Deus o ordenava. E o que era? Zelar pelo jardim de Deus, lavrar, cuidar do jardim de Deus. Há quem diga que o homem só trabalhou depois que pecou. Não sabe do que está falando. Na verdade, depois que o homem pecou, o homem teve que trabalhar duro e com sofrimento, debaixo também de uma vida pecaminosa. A mulher com dores concebeu os seus filhos, mas antes mesmo disso, Deus já ordenava ao homem dizendo: cuide do jardim, zele por aquilo que eu te dei, aonde eu te coloquei, guarde isso. É presente para a sua vida, é privilégio para a sua vida, é oportunidade minha para a sua vida. A palavra do Senhor diz que muitas árvores o Senhor produziu. Tudo quanto é criado foi Deus que criou. Evangelho de João chega a dizer que sem Ele nada daquilo que foi feito se fez, nada daquilo que foi formado se formou. O Senhor Deus é o autor e criador de todas as coisas. O Senhor Deus criou tudo conforme Ele quis, para a sua glória, e Ele viu que era bom, diz a palavra de Deus. Porém, no meio dessas muitas árvores que Deus criou, Deus selecionou alguma coisa. Deus fez alguma coisa especial, pastor. Deus fez um jardim muito belo, um jardim fechado, como diz o livro de Cantares de Salomão, um jardim selado, uma fonte guardada, um lugar de privilégios. Pôs o homem lá dentro e disse: você pode comer de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não comerá. No dia que dela comeres, certamente morrerás.
morrerás. Só que se você ler a palavra de Deus em outro momento, você vai ver a Bíblia dizendo que a árvore da vida estava no meio do jardim. Se você ler pouco depois, você vai ver a Bíblia dizendo que Adão não poderia tocar e acabou tocando na árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim. Há quem chegue a fazer uma confusão e tente dar a entender que as duas árvores eram uma só. Não era, e a prova disso é tanto que depois que o homem pecou, Deus fala dizendo: vamos retirar o homem do jardim para que ele também não toque na árvore da vida. Eram duas árvores, eram árvores que ficavam possivelmente então uma próxima à outra, as duas no centro do jardim. Possivelmente das demais havia variedades, ou pelo menos uma de cada espécie daquilo que Deus colocou que o homem poderia comer. Árvores boas à vista, árvores aprazíveis, como diz a Bíblia, chamativas, mas porém haviam duas que se destacavam, duas que estavam no centro do jardim, e o Senhor disse que de uma delas o homem não poderia comer. Amados em Cristo Jesus, pensa comigo. Eu não quero pregar acerca da queda de Adão, eu não quero pregar acerca da criação de Deus, mas eu quero pregar uma mensagem simples e reveladora que Deus colocou no meu coração. O Senhor nosso Deus tem nos colocado em um lugar de excelência. O Senhor nosso Deus tem preparado um reino de excelências para nós lá no céu. O Senhor nosso Deus, disse Paulo nas suas cartas, nos fez assentar nas regiões celestiais. O Senhor nosso Deus, disse Pedro, nos deu as suas preciosíssimas promessas para que delas todas desfrutemos. O Senhor nosso Deus nos deu todos os seus privilégios, todos os seus favores. No livro de Isaías, Rony, ele chega a dizer que se quisermos, se cremos e ouvirmos a sua voz, comeremos do melhor dessa terra. O que a Bíblia está dizendo que Deus não nega bem nenhum ao homem, que tudo quanto de bom Deus criou realmente é para nosso uso, para nossa desfrutação, é para nossa alegria, é para nosso benefício. Hoje na igreja, de forma espiritual, eu posso dizer que todos os privilégios, todos os dons espirituais, todas as graças divinas são liberadas para todos. De graça dai, disse Jesus, de graça recebeste. O que a Bíblia está dizendo? Está dizendo que o nosso Deus dá a quem quiser receber. Está à disposição minha, dos obreiros, dos membros, dos visitantes, todas as bênçãos de Deus nessa noite está à nossa disposição. Porém, o Senhor fez uma exigência a Adão, uma ordem, um conselho, um pedido. Entenda como você quiser. Não foi uma proibição. Se fosse uma proibição, a árvore nem estaria lá. Se fosse uma proibição, Deus seguraria Adão pelo braço para que ele não comesse. Deus não obrigou ele a não comer, não. Deus aconselhou, Deus ordenou que ele não comesse, para o bem da vida dele, para que eles não perecessem, para que eles tivessem vida eterna. Alguém chega a dizer que Adão comeu e não morreu. Morreu porque naquele dia ele começou a morrer, possivelmente começou a envelhecer, foi perdendo dos privilégios de Deus, e tanto é que ele não viveu eternamente. A vontade de Deus era uma: que eles desfrutassem eternamente daquele jardim, daquelas bênçãos, daqueles privilégios dados por Deus. Hoje não é diferente. Nós estamos na igreja, nós estamos na casa do Senhor. Como eu já disse e repito, muitos privilégios nos são dados, muitas oportunidades nos são dadas. Como disse Deus a Davi, Deus disse assim a Davi: Davi, eu te dei tanta coisa e mais ainda eu poderia te acrescentar. Porém,
há coisas que não nos são lícitas. Há coisas que não nos são convenientes, disse Paulo. Há coisas que Deus não quer para as nossas vidas. Há coisas que, da mesma forma que ele disse também a Davi: Davi, você fez aquilo que não devia. Há coisas que mesmo eu servo, mesmo eu escolhido, mesmo eu orando, conhecendo a palavra, fazendo a vontade de Deus, já tendo sido lavado no sangue de Jesus, ou seja, sendo cidadão do céu, destinado à promessa eterna, mas existe exigências de Deus para minha vida, para que eu continue desfrutando daquilo que Deus me deu, para que eu continue desfrutando do melhor desta terra, para que eu desfrute eternamente de um céu preparado pelo nosso Deus, aonde a Bíblia diz que não existe choro, não existe morte, não existe dor, só há alegria, só há paz, só há gozo, e será eternamente. Mas a palavra do Senhor diz que Adão, depois Eva tendo sido criada, Eva e também Adão estenderam a mão por conselho da serpente, por falação da serpente, e comeram daquilo que era a eles proibido. Comeram daquilo que não lhes era lícito. A Bíblia diz, e eu repito, que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no meio do jardim, e a árvore da vida também estava no meio do jardim, e todas as demais árvores ao redor, para que o homem delas comesse. Mas o homem não achou que estava bom o suficiente e comeu daquilo que era proibido. Amados irmãos, o crente salvo, lavado, remido no sangue de Jesus, tem muitos privilégios, como já disse e repito. Ele não deve, ele não precisa, ele não pode estender a mão para aquilo que Deus tem proibido. Existe no meio da igreja, existe no meio do povo de Deus, existe perto, próximo de nós, coisas que andam ao nosso lado, coisas que aparentemente são boas, mas Deus sabe, como disse Salomão, que o fim delas são caminhos de morte. E o Senhor fala aos nossos corações dizendo: não toque nisso, não faça isso, você não precisa disso, tem muitas outras coisas para você desfrutar. E aqui fica então uma pergunta: por que que uma pessoa que está na presença de Deus já tem alegria, já tem um casamento abençoado, já tem a presença do Espírito Santo, já tem um céu, já tem bênçãos que Deus dá todo dia, toda hora? Por que que mesmo assim nós estendemos a nossa mão a essa tão simples coisa que foi proibida, revoltando contra Deus, revoltando contra a vontade do Senhor e fazendo aquilo que é proibido? Não faça isso. Existe coisa melhor de Deus para a sua vida, mas tem Deus a te dar do que aquilo que o diabo manda você comer, mas tem Deus a te dar do que o diabo tem a te oferecer. É a palavra de Deus para o seu coração nessa noite. A árvore do bem e do mal, do lado da árvore da vida. Por que não dizer que o pecado anda do lado daquilo que é santo? Anda. Basta você ver um crente e do lado dele às vezes tem um descrente. Basta você ver que a igreja está dentro do mundo. Basta você ver que nós convivemos todos os dias, como disse Paulo, com lutas à esquerda e à direita. Basta você ver que a igreja do Senhor é tentada. Basta você ver que mesmo o crente mais santo, Tiago, diz que dentro dele tem concupiscências vãs.
tem coisas erradas, tem desejos pecaminosos. Basta você ver que o diabo todo dia, toda hora está oferecendo pratos, laços, ciladas para que você estenda a sua mão e coma. Preste atenção, Deus escolheu Jacó, preste atenção, Deus amou Jacó, amou. Preste atenção, Jacó lutou com Deus, lutou. Mas parte também de tudo isso, dele ter sido abençoado, foi que ele não era o primogênito, mas ele queria a bênção. Alguém disse que ele enganou seu pai, o seu irmão em partes o enganou, mas ele também comprou a bênção. Pior foi o seu irmão, que por um prato de comida, por uma simples refeição, abriu mão da bênção, abriu mão da primogenitura. E a Bíblia chega a dizer que com lágrimas ele buscou, mas não alcançou de volta. Deus conhece quando valorizamos as suas promessas, a sua presença, a sua casa, as suas bênçãos. E Deus também sabe quando por um simples prato, uma simples oferta, uma simples porcaria do diabo, nós pensamos em negar Deus, em trair Jesus, em abrir mão de Deus por causa de um simples momento, como disse Paulo nas suas cartas. Deus sabe, Deus conhece, Deus sonda o nosso coração, Deus sabe as nossas vidas. A Bíblia diz: eu te ordeno a morte e a vida, eu coloco diante de ti, fica a seu critério escolher. Você pode ver que do lado de cá de uns montes se amaldiçoava na Bíblia, de outro lado se abençoava, mas você pode ver que é próximo. A maldição, ela anda do lado da bênção. Basta você escolher. Se você escolher o caminho da vida, você receberá a vida. Mas você pode ver que se escolher andar um pouco de lado, quem sabe, como disse Salomão, o caminho é de morte. Você pode ler, por exemplo, Mateus 7. A Bíblia diz que há uma porta larga e uma porta estreita. A porta larga, muitas vezes ela caminha do lado da porta estreita. Basta você ver que dentro mesmo da igreja existem pastores que oferecem o evangelho